Fala galera, bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo. Hoje, galera, é o seguinte, vai deixando seu like, se inscreva no canal, ative as notificações que é muito importante para você não perder nenhuma notícia do Mengão, tudo em primeira mão para você é aqui no canal, tá bom? Então, deixe seu like, ajude o nosso canal se inscrevendo no canal e também deixe o seu comentário sobre a notícia. Muito obrigado a todos que ajudam o nosso canal, eu só tenho a agradecer a todos, tá bom? Todos os dias eu agradeço muito a vocês por estar se inscrevendo, deixando seu like, deixando um comentário, muito obrigado mesmo. E vamos lá para a notícia do Flamengo de hoje. José Botto detona a arbitragem do futebol brasileiro e abre o jogo sobre os últimos dias de janela. Diretor executivo de futebol desconversou sobre Marcos Leonardo e Paquetá. Felipe Luiz vê Flamengo superior contra o Grêmio, lamenta empate e também critica a arbitragem do Mineiro. Paulo César Zanovelli. Apesar do empate, Arrascaeta foi o destaque da partida com a maior nota. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Estamos começando mais um mês e que o mês de setembro traga boas novas, muita saúde, muita paz e que seja um mês de vitória, né? Hoje, 1º de setembro. A emoção ainda, a flor da pele. Ontem assisti o jogo pela primeira vez com a minha filhinha, ela curtiu bastante, a Rafaela tá aí no meu último vídeo, no vídeo de pós-jogo. Consegui nem ver o jogo direito, tava curtindo ali, emocionado com ela, a cada lance de perigo, vibrei muito com o gol do Arrascaeta, botei ela no colo, fizemos uma festa ontem no Maracanã. Uma pena, né, que o Flamengo perdeu 2 pontos, mas vamos aqui analisar algumas situações. O Grêmio conseguiu um excelente resultado, porque o Mano Menezes veio com o time fechado. O Mano Menezes queria um empate desde o início. O Grêmio abdicou de jogar. Essa foi a verdade. E como o Felipe Luiz falou na coletiva, o Grêmio não pressionou o Flamengo, não assustou o Flamengo em momento algum, tirando lá o lance do pênalti, que a gente já vai falar sobre isso. Mas o Grêmio conseguiu aí sustentar o empate na casa do Flamengo, com o Maraca lotado, pulsando a arquibancada, empurrando, cantando, vibrando, mas não foi suficiente. O Grêmio saiu atrás do placar e conseguiu empatar com o pênalti que o árbitro enxergou em cima do Ayrton Lucas nos minutos finais. O goleiro do Grêmio, Thiago Volpi, foi lá e converteu. Aliás, o goleiro do Grêmio foi o maior destaque da partida, porque ele evitou aí, né, uma derrota, fez aí grandes defesas nas finalizações do Léo Pereira e também do Pedro, e nos minutos finais ele foi determinante, né, com alguns chutes do Flamengo. Mas a verdade é que o Grêmio não levou perigo, principalmente o primeiro tempo, né? Foram 48 minutos de superioridade do Flamengo, e eu falei isso muito ontem no meu pós-jogo, que o Flamengo desperdiçou muitas chances. Poderia ter matado o jogo quando fez 1-0, teve a oportunidade de fazer o segundo, teve até a oportunidade de fazer o terceiro gol, e futebol é isso, não dá para você relaxar, não dá para você brincar, desperdiçar a oportunidade, você tem que ser eficiente, tem que chegar lá no último terço e resolver a parada. Bom, mesmo com o empate, a Arrascaeta foi o destaque da partida e recebeu a maior nota. Ele fez um gol, aliás, foi um golaço, a chapada do Arrascaeta, sem chances de defesa para o goleiro Thiago Volpi. Ele teve uma grande chance criada, foram 6 passes decisivos do Arrascaeta. De 50 passes certos, ele acertou 44. De 4 passes longos certos, ele acertou 3. De 2 dribles certos, ele acertou os 2. Nota 8.4 no SofaScore, inclusive no melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, você encontra números do Arrascaeta, tem números de todos os jogadores do Flamengo, números do jogo, né? As estatísticas aí dos confrontos, enfim, você encontra tudo no SofaScore e você baixa de graça agora, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code,
ou clicando no link que está aqui no comentário fixado. Como estamos no mês de setembro, passou o mês de agosto, a gente vai saber no vídeo da tarde quem foi aí o ganhador. Através do SofaScore, eles mandam pra gente lá, né, o sorteio, e aí a gente vai saber quem foi o ganhador do mês de agosto. Tô curioso para saber, hein? E tem a notícia boa, eles renovaram com a gente a parceria e vai ter mais um manto no mês de setembro. Quem já baixou, tá participando. Agora, quem não baixou, corre para baixar de forma gratuita e concorrer ao manto nesse mês de setembro. Bom, a gente vai falar aqui do José Boto, diretor executivo de futebol, porque ele deu uma declaração na Zona Mista e falou sobre a arbitragem do mineiro Paulo César Zanovelli. E vamos acompanhar agora a palavra do José Boto. Depois ele falou sobre mercado da bola, últimos dias de janela, a janela fecha amanhã, nesta terça-feira, dia 2 de setembro. Mas vamos primeiro aqui ouvir o português falando sobre a arbitragem. Bota na tela. Eu estou muito preocupado, e por isso vim aqui falar, estou muito preocupado não com o desempenho da equipa, porque a equipa eu acho que jogou bem, teve oportunidades, o goleiro deles fez boas defesas. Agora preocupa-me este tipo de arbitragem, não é o penalti até me parece bem assinalado, é o constante parar do jogo, é o constante arranjar faltas que não são faltas para nos prejudicarem, para nos travar o jogo, porque era aquilo que eu estava a dizer, é matematicamente impossível, não é possível uma equipa que tem o volume ofensivo que a nossa equipa tem, de 67% de posse de bola, 26 finalizações, 13 escanteios contra 0, e depois no quesito das faltas, nós fazemos mais faltas que o adversário. É impossível, isto é impossível, não existe em lado nenhum do mundo. E isto preocupa-me porque não é a primeira vez que isto acontece. E estou muito preocupado e temos que estar muito atentos a isto. Você falou que acha que não é por acaso essa situação. Eu não sei, não disse isso, eu não disse isso. Eu disse que chama a atenção este perfil de arbitragem. Tem a ver com o posicionamento do Flamengo em relação à decisão da CBF? Não sei, eu não conheço bem os meandros políticos aqui do Brasil, não é? Mas que é estranho este tipo de arbitragem, não é a primeira vez, e é aquilo que eu digo, nós baseamos nos números. É impossível, não há em lado nenhum, vocês vão ver as equipas que atacam mais, que têm mais volume ofensivo, não são as equipas que fazem mais faltas, são as outras que se defendem mais. E é impossível, em todos os quesitos, que nós atacamos muito mais do que o Grêmio, e isto não é uma crítica ao Grêmio, o Grêmio joga como deve jogar, e o árbitro, no quesito das faltas, consegue descobrir 18 faltas para o Flamengo e só 11 para o Grêmio. E depois descobrir estes cartões, estas coisas todas, acho que temos de estar muito atentos a isto. Tá aí, palavras de José Boto. Ele diz: estou muito preocupado com a arbitragem. Não é pênalti marcado para o Grêmio, que até parece que é pênalti. Matematicamente é impossível um time que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 3 escanteios contra 0, e o árbitro consegue marcar mais faltas contra o Flamengo do que contra o Grêmio. Isso é um padrão que tenho verificado nas partidas, e isso é impossível. Nossos jogadores, cada vez que tocam nos adversários, é falta. Os adversários tocam nos nossos jogadores e não é falta. Isso me preocupa. Eu peço alguma atenção, porque o campeonato, para que o campeonato seja decidido no campo. Olha, eu falei ontem no meu pós-jogo, deixei para o final, e muita gente de repente não deve ter visto, né? Porque nem todo mundo assiste o vídeo até o final, e é importante você acompanhar até o final, porque você pode perder uma informação, um comentário, uma opinião. E eu falei, que árbitro fraco esse rapaz, Paulo César Zanovelli. E reclamar da arbitragem no Brasileirão já virou rotina. Essa rodada todos os clubes reclamaram. Impressionante. Todos os clubes reclamaram. Teve um pênalti mandrake lá para o Palmeiras, teve pênalti que foi reclamado lá no jogo do Vasco, contra o Sport, enfim, quase todos os jogos dessa rodada teve reclamação da arbitragem. E esse rapaz, o Zanovelli, que é um árbitro mineiro, parece que ele não gosta do futebol, ele é anti-jogo. Ele picota o jogo, deixa o jogo truncado, a bola não rola, e aí prejudica o jogo do Flamengo, que gosta de jogar com a bola rolando, né? Gosta de jogar com intensidade, com posse de bola. E esse árbitro já tinha prejudicado o Flamengo no jogo contra o Mirassol, no Maracanã, que o Flamengo venceu por 2-1. Foi o mesmo árbitro de Minas Gerais. E qual o critério? O Flamengo disputando um campeonato brasileiro contra um mineiro.
E no VAR ontem tinha um paulista. Então quer dizer, mineiros e paulistas na arbitragem nos jogos do Flamengo, o Flamengo disputando o campeonato contra Palmeiras e contra Cruzeiro. É realmente uma brincadeira. Faltas claras contra o Flamengo, ele não dá. Ontem era para ter dado um cartão amarelo para o Kahneman, numa entrada violenta logo no início do jogo, não deu. Se tivesse dado, o Kahneman seria expulso, porque fez uma outra falta na metade para o final do jogo. Um pênalti que, sinceramente, na minha opinião, aquele lance ali do Ayrton Lucas, ali no calor do jogo a gente fica chateado, porque a bola bateu lá na mão e aí a gente não tem um lance de forma clara e no replay, né? Não dá pra gente ver de forma repetida, porque o lance acontece ali, a gente no Maracanã não tem as câmeras, mas depois revendo a imagem, o Paulo César Zanovelli, o mineiro, ele realmente ignora o movimento natural. O Ayrton Lucas está correndo para marcar e o braço está assim, ó, para trás, para frente, para trás, para frente. O jogador do Grêmio chuta, a bola bate. Não teve intenção, é um movimento natural. E muita gente está dizendo que não foi pênalti. Então, quer dizer, o Boto ontem ficou pistola, o Felipe Luiz, grande parte da torcida detonou a arbitragem do senhor Paulo César Zanovelli. O Felipe não se aguentou e ele não é de falar muito de arbitragem, de criticar muito, né, de falar depois do jogo sobre o árbitro, mas ele simplesmente atrapalha o Flamengo nos jogos. O Flamengo tem que ter peito, o Flamengo tem que ter força para brigar nos bastidores da CBF e não escalar mais esse tipo de profissional. Porque realmente o Flamengo tem um jogo muito picotado e muito prejudicado com o senhor Paulo César Novelli. E o cartão amarelo que ele deu pro Ortiz é brincadeira, amigo. É brincadeira. Nem falta o Léo Ortiz fez e ele deu o cartão amarelo, tirou o Léo Ortiz do próximo jogo, né, do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar aqui de reforços, porque a janela fecha amanhã e o Boto foi perguntado ontem. Obviamente não chega ninguém mais, né, gente? Um dia, a diferença é um dia. Teria que chegar o reforço, já registrar no BID, mas vamos conferir aqui a palavra do diretor executivo de futebol do Flamengo, o português José Boto. Pode perguntar sobre a janela? Pode perguntar sobre a janela? Que você falou ali, se você puder repetir só para a gente ter o janela vídeo. está aberta ainda, não é? Até o dia 2 está aberta. Não temos nenhuma previsão de trazer mais ninguém, mas nunca se sabe, porque o mercado é volátil, pode aparecer alguma oportunidade de negócio boa, mas em princípio está fechada e até acho que não temos. Em Portugal nós dizemos que água a mais mata a planta e acho que temos água suficiente. Boto, existe um... Não, isso não. Marcos Leonardo, Boto. Não. E ele disse, em princípio, não vem mais ninguém, né? Não chega mais nenhuma contratação aí para o Flamengo. Estamos contentes com o que a gente tem. E aí perguntaram para ele ali no finalzinho, e o Paquetá? E o Marcos Leonardo? Boto aí saboado. Não quis falar. Não tem nada, gente. Paquetá jogou ontem, né, no West Ham, está aí negociando com o Aston Villa, que é um clube também na Inglaterra. Paquetá já aceitou a proposta do Aston Villa, agora precisa o West Ham aceitar a proposta e liberar o atleta. E sobre o Marcos Leonardo, pelas informações que a gente tem, é que o Flamengo estava avaliando o nome do atacante do Al Hilal, mas que parece que o São Paulo está com uma negociação muito avançada com o Marcos Leonardo. Bom, então, se não chega ninguém, a gente não pode dizer o mesmo sobre saídas, né? Porque podem sair jogadores ainda nesta janela. O técnico Felipe Luiz lamentou a igualdade no placar e citou superioridade de seus comandados nesse duelo. Algumas pílulas aqui do Felipe na coletiva de ontem, ele disse: no jogo fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume grande de jogo. Verdade que foi uma partida muito parada, tipo de jogo que eu não gosto. Criamos inúmeras chances, mais do que o suficiente para fazer o primeiro e depois o segundo. Em um lance difícil e duvidoso, acabaram empatando. E aí ele acrescentou, né? O futebol brasileiro é muito difícil o brasileiro. Foi um jogo em que merecíamos vencer, merecemos um resultado melhor, infelizmente não veio. Levantar a cabeça e pensar no próximo. Na opinião do treinador, o Grêmio não teve sucesso na sua principal estratégia para tentar superar o Flamengo, lançamentos em profundidade. Felipe também definiu
o pênalti cometido pelo Ayrton Lucas como uma fatalidade, disse. Controlamos bem quase todos os lançamentos, até mesmo o do pênalti do Ayrton. Não ia acontecer nada, era uma bola que ia para trás, no pé do nosso jogador. Não estavam machucando, mesmo com essas mudanças. Não lembro de ter chute no gol do Rossi, sinceramente. E nós com a bola estávamos com mais facilidade ainda, à exceção do tiro de meta, que eles subiram as linhas e pressionaram mais. Com a construção em si, não estavam machucando muito. Não lembro da equipe ter sofrido. Foi uma fatalidade, o pênalti, a única chance que eles tiveram, e com isso o empate. Sobre as reclamações do elenco, por que não tem um jogador do elenco que chega lá e reclama com o árbitro, ou o elenco todo vai lá pressionar o árbitro? O Felipe disse. Os jogadores falam com o árbitro, mas estão tão concentrados em vencer. Não é o trabalho deles ir lá e brigar com o juiz, ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho é o árbitro, apitar o que tem que apitar. O que eu gostaria é que colocassem um jogo para o árbitro assistir e corrigissem o que ele fez depois. Que ele assistisse o jogo, as coisas que eles erram, tenho muita dúvida se fazem isso. Os erros se repetem, os critérios não se corrigem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são, critério zero. Isso me decepciona muito, porque o que a gente mais quer é isso, não se preocupar com o árbitro, pensar simplesmente no jogo. Olha, é uma declaração aí criticando aí a atuação do Paulo César Zanovelli, árbitro mineiro, que acabou com o jogo ontem no empate contra o Grêmio. A participação do árbitro foi determinante aí, né, para destruir o jogo do Flamengo completamente, e o Felipe Luiz deixou claro. Agora, esse pensamento do Felipe aí, do árbitro ir lá pegar o jogo e ver os erros, isso aí é no mundo da lua, isso não vai funcionar nunca. O árbitro vai lá, faz um monte de cagada e depois vai e bota a cabeça no travesseiro para dormir, como se nada tivesse acontecido, e a CBF não faz nada, rigorosamente nada, para mudar isso. E a gente espera que esse novo presidente, o Sami Chaldi, possa fazer alguma coisa, uma reciclagem. Eu também não tenho ideia de como mudar esse quadro da péssima arbitragem que é o futebol brasileiro. Felipe foi perguntado por que ele não utilizou o Matias Vinha, e sim o Ayrton Lucas. E aí o Felipe disse, depois do jogo do Bragantino, o Vinha jogou contra o Atlético Mineiro, o Ayrton jogou a Copa do Brasil, os dois estão muito bem. O Alexandre voltou contra o Inter na Libertadores, o Ayrton jogou contra eles no Brasileiro. Para mim a disputa está acirrada, o nível é muito alto. Ayrton fez um jogo espetacular contra o Inter, ele não começou contra o Vitória, porque teve um problema familiar. No nível que ele está jogando, está complicado de escolher. A minha escolha foi pela opção que achava que era melhor para vencer. Os três continuam sendo opções muito boas para o treinador escolher e ter um lateral de alto nível. E você? Quem você prefere na lateral esquerda, hein? Alexandro, Matias Vinha ou Ayrton Lucas? E na ausência do Alexandro, Ayrton Lucas ou Matias Vinha? Deixa aqui nos comentários. Ontem o Ayrton não fez um bom jogo, como já fez grandes jogos, isso aí a gente não pode negar, mas ontem ele não estava numa tarde, noite iluminada. Bom, agora é levantar a cabeça, descansar e trabalhar nesse período data FIFA. Só tem jogo agora no dia 14 de setembro, mas aqui no nosso canal tem vídeo todos os dias com informações do nosso Mengão. É um período que eu não gosto, tá? Período chato esse período de data FIFA, jogo de seleção, enfim, mas é um período que eu utilizo para descansar. E você já sabe, daqui a pouco eu pego a estrada, vou para Rio das Ostras, não sei se eu vou hoje ou se vou amanhã, vou lá ficar um pouquinho com a mamãe e curtir a filhota, a família, porque eu também mereço um pouquinho de descanso nessa temporada louca e alucinada. Um grande abraço e eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu! Fala galera, bem-vindo ao canal Notícia do Flamengo em primeira mão para vocês, é aqui no canal, tá bom? Então vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações que é muito importante para você não perder nenhuma notícia do Mengão, tudo em primeira mão para você, é aqui no canal. É o seguinte galera, vamos falar mais aqui sobre o Flamengo, sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem o Flamengo desperdiçou uma chance incrível de abrir uma vantagem boa, né, ali para os nossos concorrentes. O Cruzeiro, que já tem uns 22 jogos, está com 44 pontos, o único que venceu, né, nessa briga ali do G4. O Palmeiras tropeçou, empatou com o Corinthians, e o Flamengo tropeçou também, né,
empatamos com o Grêmio em casa. É isso mesmo. E em vez de a gente pontuar bem em casa, né, a gente acabou tropeçando. A gente merecia sair com um resultado melhor dessa partida. Agora tem a parada para a data FIFA, momento de o Felipe Luiz treinar bastante o time, a gente voltar lá no dia 14 contra o Juventude fora de casa e a gente ir bem, porque já é um preparativo para a Libertadores, o primeiro jogo da Libertadores no Maracanã contra o Estudiantes. É isso mesmo, dia 18 contra o Estudiantes no Maracanã, o primeiro jogo, o jogo de ida das quartas de final. Muito se fala em oba-oba, já está classificado, mas todo mundo sabe como é o futebol. É imprevisível. Se não fosse imprevisível, essas casas de aposta não lucraria tanto. Se fosse exato, tinha gente que estava rico de aposta. A verdade é essa. Então, é um jogo de Libertadores, catimba, jogo difícil esse jogo contra o Estudiante. Então, o Flamengo tem que treinar e treinar bem. E nesse jogo contra o Juventude mostrar o resultado em campo desta parada para a data FIFA. Beleza? E a tabela do Campeonato Brasileiro fica assim. Flamengo 47 pontos, Cruzeiro 44, Palmeiras com 43 e lá abaixo, na quarta posição, com 36 pontos, o Bahia, que levou uma goleada para o Mirassol. E número de jogos, Flamengo 21 jogos, Cruzeiro 22, Palmeiras 20 e Bahia com 20 também. Fecha ali o G4 e o número de jogos, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até mais.